sejam bem-vindos à aula de hoje. Então, na aula de hoje a gente vai rever alguns conceitos, como gênero textual, tipologia textual, e vamos também rever dois gêneros, que é o poema e a letra de música, tá certo? Então, vamos lá, fiquem atentos. Você sabe a diferença entre gênero e tipologia textual? Gênero textual é caracterizado por sua função comunicativa na sociedade. É a intenção que alguém tem ao escrever o texto. É por isso que ele se caracteriza menos por seus elementos internos e mais por seu objetivo entre leitores e falantes de uma sociedade. Diante dessas possibilidades intencionais do texto, o gênero é inumerável: carta, música, poema, receita de bolo, bula de remédio, tá bom? Então, só pra gente fixar bem o que é esse gênero, gênero é um conjunto de textos que eles possuem as mesmas características, é como se fosse cada gênero um grupinho, e para entrar nesse grupinho tem que ter uma característica específica. É o que um texto tem que ter para ele ser caracterizado poema. Então, ele tem que fazer parte daquelas características daquele grupinho ali. Então, os gêneros textuais, pessoal, eles estão por toda parte. Se nós observarmos, nós temos até novos gêneros textuais, que são frases de camisetas. Então, um tipo de texto que ele passa a ser comum na sociedade, ele acaba se tornando gênero, mas sempre tem que seguir uma estrutura, né, bem definida. Ele tem que ter características para que ele possa ser caracterizado como gênero textual. E tipologia, o que é isso? O tipo textual é a forma como o texto se apresenta e, dependendo de sua função social, são classificados a partir dos elementos internos, como classes de palavras, elementos da narrativa, o tempo ou modo verbal e outros elementos mais. São eles: narrativo, quando se conta uma história ou uma piada, e textos afins; injuntivo, quando se orienta, dá um comando para realizar alguma tarefa, também muito utilizado nas propagandas. Descritivo, logicamente, descreve algo, pessoa, fato, paisagem. Informativo, seu fim comunicativo vai fazer saber, deixar-se informado. Dissertativo argumentativo é aquele que explica ou desenvolve um assunto ao mesmo tempo que tenta persuadir o leitor a aceitar os argumentos postos no texto. Então, gente, o ideal é que a gente consiga identificar nos gêneros textuais qual é a tipologia de cada um. Por exemplo, uma fábula, que ela conta uma história, é o quê? Qual é a tipologia? Porque fábula é um gênero, a tipologia é outra coisa. A gente tem a tipologia narrativa. Uma receita, que são comandos para orientação para a realização de alguma atividade, pertence à tipologia injuntivo. Quando eu tenho, por exemplo, um diário que eu descrevo, por exemplo, como foi o meu dia, já é a tipologia descritiva. Notícia, em que eu informo sobre algo, então já é a tipologia informativa. Então, cada gênero textual ele pertence a uma determinada tipologia, tá certo? Vamos observar aqui a tirinha, depois a gente vai para o texto. A ordem agora é aprender inglês para fazer bonito nas Olimpíadas de 2016. A hora de assaltar os gringos. Então, a gente tem, né, como se fosse uma reunião de pessoas à margem da lei, né, bandidos, criminosos, assaltantes, e eles tendo uma aula de como é que vão aprender, né, palavras para poder assaltar essas pessoas. Nesta imagem, temos elementos internos, como personagens, espaço e diálogo, que caracterizam a tipologia narrativa. Na mesma imagem, observa-se que sua função social é a de fazer humor, construído a partir de elementos como o de ser desenhado, a aparência dos personagens, a fala sem reboco, o tema da atualidade, caracterizando assim o gênero charge.
Vamos agora falar de poema e letra de música. O outro lado da notícia. Gente, é uma notícia que a gente vai ver agora, que ela vai levar para o poema, que é o gênero textual do foco da aula de hoje. Então, nós temos: vítimas de desabamento são reconhecidas no Rio. O desabamento do prédio 55 da Rua do Rosário, no centro, na quarta-feira, revelou um romance proibido e levou à tragédia para duas famílias. Eles não eram casados, mas ficaram juntos até que a morte os separou. Únicas vítimas da tragédia: o professor Rui Diniz, 71 anos, e Maria das Graças Mendes Rochas, 48, funcionária da Caixa Econômica Federal, mantinham um namoro secreto. Seus corpos nus e deitados sobre os restos de lama do Hotel Linda do Rosário foram registrados dos escombros na madrugada de ontem, após mais de 5 horas de trabalho dos bombeiros e da Defesa Civil. Maria das Graças era casada com o aposentado Pedro Rocha, há mais de 20 anos. Rui vivia com sua mulher, Leia Diniz, há 34. Ronaldo Teixeira da Silva, 44 anos, que se apresentou como filho do Rui, não quis confirmar que o professor e Maria das Graças estavam juntos na hora do desabamento. Ninguém sabe se isso é verdade. Não vou falar nada antes que tudo o que estão dizendo seja provado, afirmou. Segundo o ML, Rui tinha problemas de coração e havia passado por cirurgia há 8 meses. A distância que separava os dois, o professor morava no Meyer e Maria das Graças no bairro de Porto Novo, em São Gonçalo. Continuou até a despedida no mesmo horário, às 16. Foi enterrado no cemitério João Batista, em Botafogo, e Maria das Graças no cemitério São Gonçalo. A viúva de Diniz, Leia, precisou ser amparada por parentes. Disseram que a família não tinha qualquer conhecimento sobre o namoro. Lendo o outro lado da notícia, descobrimos que um casal morto no desabamento mantinha um caso de amor clandestinamente. Esse fato virou música quando o compositor Marcelo Camelo, ao tomar conhecimento do fato, sentiu-se tocado na história. É o limite da realidade com a poesia. Mas o que é poesia mesmo? Vamos ver agora. Vamos entender primeiro o que é poema. É um texto que utiliza a linguagem poética e se caracteriza por linguagem figurada, conotativa, pessoal, que é aquela que possui outros sentidos e vai utilizar as figuras de linguagem. Ele é escrito em versos, pode ser dividido em estrofes, geralmente não ocupa toda a extensão da folha de papel, e sim metade. Por isso que a gente deixa aqueles espaçozinhos, né, na folha, que é a margem. Então, geralmente, eles são escritos ou todinho do lado esquerdo da folha, ou então centralizado, deixando margens, ou dos dois lados, ou então só de um lado. O poeta, para expressar sentimentos em relação a um fato, da realidade ou de si mesmo, utilizando-se a criatividade, dom que eles possuem. O poema pertence ao grupo dos textos literários. Já a poesia, podemos dizer que a alma do poema é o que emociona o leitor. Porém, a poesia não é característica exclusiva do poema. Ela pode estar numa música, numa fotografia, numa pintura, numa cena de filme, no sorriso de uma criança. Basta o artista captar a poesia num determinado contexto da realidade. Então, gente, a poesia não é gênero textual. A gente pode entender poesia como sentimento. Poesia é o que te toca. Você teve contato com determinada arte, seja fotografia, pintura ou algo do tipo, e aquilo te causou algum sentimento bom, te tocou, então isso é poesia. Aquilo tem poesia, tá bom? Então a gente gosta de relacionar muito poema e poesia, mas tem essa pequena diferença. Tratado Geral das Grandezas do Íntimo. Vamos ver esse poema agora, de Manuel de Barros. A poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei. Meu fado é de não saber quase tudo. Sobre nada que tenho profundidades, não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Sou fraco para elogios.
agora nós vamos para a música. E o que é música? Música é a mesma coisa de poesia? Toda música tem poesia? Qual é a diferença? Vamos lá observar agora. É difícil definir música. Para isso, temos que compreender alguns elementos que a compõem. Alguns afirmam que música é aquilo que emite sons e silêncio, mas de maneira organizada. Porém, uma pessoa pode bater um pino com um martelo e há som e silêncio. Não, mas não é música, pois ninguém ficaria o dia inteiro ouvindo aquilo. De maneira mais didática, conceituamos música, tudo aquilo que possui melodia, harmonia e ritmo. Mas, tia, o que é melodia? O que é harmonia e ritmo? Vamos ver agora. O que é melodia? É o encapeamento harmonioso e bonito dos sons musicais. É a voz principal do som. É aquilo que pode ser cantado. E harmonia? É a combinação de acordes que torna o som agradável. Quando mais de um instrumento tocam juntos, acompanhando uma voz que canta, o som destes devem estar combinados, fazendo harmonia. E o que é ritmo? Ritmo vem do grego ritmos, que designa a cadência da melodia, isto é, a marcação de tempo de uma música. Assim como o relógio marca as horas, o ritmo nos diz como acompanhar a música. Voltando à notícia, vejo a música que Marcelo Camelo, ex-integrante do grupo Los Hermanos, escreveu para retratar um aspecto daquele episódio. A história de amor entre Rui Diniz e Maria das Graças. Essa foi a música, pessoal. Conversa de botas batidas. Veja você onde é o bar que o barco foi desaguar. A gente só queria um amor. Deus parece às vezes se esquecer. Ai, não fale isso, por favor. Esse é só o começo do fim da nossa vida. Deixa chegar o sono. Prepara uma avenida que a gente vai passar. Veja você onde é que isso foi desabar. A gente corre para se esconder, se amar até o fim, sem saber que o fim já vai chegar. Deixa o moço bater, que eu cansei da nossa fuga. Já não vejo motivos para um amor de tantas fugas. Não ter o seu lugar. Abre a loja agora, deixa o sol e te veja. É só lembrar que o amor é tão maior, que estamos sós no céu. Abre a cortina para mim, que eu não me escondo de ninguém. O amor já desvendou nosso lugar e agora está de bem. Deixa o moço bater, que eu cansei da nossa fuga. Já não vejo motivos para um amor de tantas fugas. Não ter o seu lugar, diz quem é maior. Que o amor me abraça forte agora, que é a chegada da nossa hora. Vem, vamos além. Vamos dizer que a vida é passageira, sem notar que a nossa estrela vai cair. Então, gente, a música pertence à categoria dos textos literários, textos produzidos a partir de inspiração e de uma linguagem figurada, que é aquela linguagem que ela possui outro sentido. A divisão destes textos foi feita por Aristóteles e Platão e ficou assim classificado. Então, a gente tem textos líricos, modalidade que exprime sentimentos e as emoções mais íntimas. Exemplo, poesia, ode, sátira, hino, soneto, haikai, acróstico, música, outros textos afins. Narrativo, propõe-se a contar uma história real ou fictícia, desenrolada no espaço e tempo. Por exemplo, a gente tem um romance, a fábula, o conto, ensaio, poesia, época, entre outros. Dramático. Nesta modalidade iniciada na Grécia Antiga, os textos tendem a ser produzidos e exibidos em montagens teatrais, farsa, tragédia, elégia. E para a gente finalizar, é importante destacar a diferença entre gêneros literários e gêneros textuais. Apesar de serem textos, a diferença está na escolha para a produção deles e em seus objetivos dentro da sociedade. Por isso, poderíamos acrescentar que o gênero literário está mais voltado para textos literários e os gêneros textuais mais voltados para textos não literais. Observe a tabela abaixo as características de cada um. Textos literários: ficcionais, linguagem figurada, produção baseada na arte e lírico.
Exemplo, gente, de textos literários, a gente pode ter poemas, poesias. Então, tudo aquilo que expressa emoção, linguagem figurada, narrativa, fábulas, contos, é tudo texto literário. Textos não literários, a gente pode observar alguns gêneros textuais, como notícia, reportagem, artigo de opinião, resumo e entre outros. Então, característica dos textos não literários: não ficcionais, linguagem objetiva, produção baseada na realidade, inumeráveis, porque são muitos, né? Então, gente, qualquer dúvida, procurem lá no Classroom, tá bom? Que nós esclarecemos. Essa foi nossa aula de hoje. Tchau!